A gente convidou aqui o governador do estado de São Paulo, que eu queria que vocês já acolhessem com uma salva de palmas, governador José Serra. E olha, eu sei que você já conhece muitas facetas do governador José Serra, do deputado, do senador, do secretário do estado de São Paulo, do ministro do Planejamento, do ministro da Saúde, mas a gente quer conhecer um pouco o lado familiar do governador José Serra, conhecer um pouco a sua infância, até para que você, jovem, porque às vezes a gente olha uma pessoa bem-sucedida e fala assim, nossa, já nasceu governador, né? Caiu do céu. E às vezes você que está estudando numa escola pública, você que tem uma família carente, que tem dificuldade, de repente acha que as oportunidades não vão acontecer para você. Então hoje a gente vai conhecer um pouco mais o que fez José Serra até chegar a ser governador de São Paulo, até construir a sua trajetória política. Daqui a pouco a gente fala com ele. Você pode participar do programa mandando um e-mail aqui para a gente, papoaberto@cançãonova.com, papoabertotv@cançãonova.com, repetindo, papoabertotv@cançãonova.com. Mas hoje é dia de São Pedro e São Paulo, Dunga. Ontem a gente celebrou São Pedro e São Paulo porque se comemora no domingo mais próximo do dia 29. Mas para a gente começar o programa um pouco, a reflexão sobre esses dois grandes homens da igreja é muito interessante porque São Pedro e São Paulo têm personalidades muito diferentes. São Pedro era um homem simples, um homem rústico, um homem tímido, um homem que tinha medo. É interessante isso. O primeiro papa da igreja, aquele a quem Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja, foi um homem que negou Jesus 3 vezes por medo de morrer, por medo de ser confundido com aquelas outras pessoas que estavam ali. Depois ele se transformou, mas ele tinha muito cuidado com aquele início da igreja. São Paulo não era um dos 12, São Paulo veio depois, né? Depois de perseguir os cristãos, depois da estrada de Damasco. E São Paulo, diferentemente de outros apóstolos, tinha uma vontade imensa de levar essa boa nova do amor a todo mundo. São Tiago, por exemplo, achava que era só para quem era judeu, só para quem tinha passado pela circuncisão. São Paulo não. Ele foi lá na Grécia e falou sobre o Deus desconhecido no Areópago. Aliás, o governador José Serra fez uma homenagem agora a São Paulo, ao Dom Odilo, ao cardeal, e fez um lindo discurso sobre São Paulo, pegando trechos das cartas de São Paulo. São Paulo era um homem profundamente culto. E ali aqueles dois, São Pedro e São Paulo, deram início a essa igreja, com falhas, com dificuldades, com problemas, mas acima de tudo com uma missão maior, que é amar o ser humano. Quanto mais a gente ama, mais a gente é cristão. A grande mensagem de Jesus, independentemente das questões religiosas, das diferenças que há entre as pessoas, é o amor. Quando a gente ama, a gente constrói uma história mais bonita. Por isso que a gente está aqui, Dunga, no Papo Aberto. E São Paulo, Chalita, ele tinha uma coisa muito importante. Ele dizia que não basta ter bons sentimentos, nem sequer ter bons sentimentos e fazer as coisas. É preciso também ter amor. Este é um ingrediente fundamental. Amor e caridade para ele eram coisas parecidas. E que em tudo aquilo que se faz é preciso trazer o amor, ter o sentimento de caridade. Em português é muito diferente amor de caridade, não é a mesma coisa. Mas na linguagem de São Paulo era. E se você pensar bem, amor vem de caridade, etimologicamente. Governador, então vamos aproveitar que o senhor já falou de São Paulo aqui. Santo Agostinho dizia que a política é o auge da caridade, porque a política é a capacidade de você transformar diretamente a vida das pessoas. Na sua longa trajetória política, em qual cargo, em qual momento, assim, o senhor se sentiu, olha, eu sinto que aqui eu estou transformando a vida das pessoas? Eu acho que, bom, para mim a política é isso, para outros não é. Não existe, Chalita, a categoria políticos. Não é? Às vezes o pessoal fala, não, os políticos, não é assim. Isso é uma coisa que, de alguma maneira, classifica de maneira perversa e nivela tudo. Eu acho que há político aqui, político acolá. Né? A política é uma coisa necessária e, às vezes, quando você reduz tudo a uma só categoria, você passa a ter uma posição mais hostil, porque você acaba nivelando por baixo. Mas, para mim, a política, essencialmente, é a possibilidade de poder mudar as coisas, de fazer o bem. Essa é a minha motivação.
em tudo que eu me envolvi, eu fiz isso. Em algumas vezes com mais poder, você faz mais. Outras com menos, você faz menos, mas também consegue botar as coisas para diante. Até hoje, onde eu consegui me realizar mais, foi no Ministério da Saúde, que eu fiquei quase 4 anos. Então, tive mais tempo. E também era uma área com muitos problemas. Continua hoje. Mas a gente fez muita inovação, muita coisa nova. E eu acho que teve impacto no Brasil, até como exemplo para depois. Mas, em cada lugar que eu estou, eu me jogo, eu me dedico inteiramente. Da alma ao corpo, da vontade à ação. É interessante que o povo do Nordeste... Na prefeitura, no governo, quando eu fui deputado, né, mesmo quando eu fui deputado, eu trabalhava muito. E eu consegui fazer, quando era deputado, uma coisa rara, porque a vida parlamentar é difícil. Em Brasília, você tem mais de 500 deputados, é muito difícil você conseguir fazer uma coisa individualmente. Mas eu consegui, que foi criar o seguro-desemprego que existe hoje. Isso foi fruto do meu trabalho de deputado. Agora, quando você está no governo, você tem mais poder para fazer as coisas, né? Interessante que o Norte e o Nordeste, assim, a gente tem uma grande audiência lá, eu estou sempre no Norte e no Nordeste, Dunga, né? E a lembrança que as pessoas têm do senhor é do Ministério da Saúde mesmo, né? É mesmo. Dos mutirões de catarata. Mutirões de cataratas, o programa de saúde da família, que teve tanta importância, né? Aquelas equipes de um médico, uma enfermeira, 2 auxiliares de enfermagem, 5 agentes de saúde. Nós aumentamos muito, isso cobriu o Nordeste inteiro. E também os agentes comunitários de saúde, o investimento em hospitais, a política de remédios, enfim, trabalhamos muito, muito. O Nordeste, particularmente, é uma região à qual eu me dediquei bastante. Inclusive em outras ações, na época que fui também ministro do Planejamento, através de investimentos, de criação de um fundo de desenvolvimento para o Nordeste, para o Norte, para o Centro-Oeste. Enfim, é uma região que eu tenho muita familiaridade. E você sabe, quando a gente é de São Paulo, tem uma familiaridade muito especial. Porque eu morava na Moca, que era o lugar de São Paulo onde os primeiros migrantes nordestinos chegavam. De forma que, quando eu era criança, eu convivia com a garotada que acabava de chegar, na escola, no parque infantil e na rua, né, jogando futebol, fazendo outras brincadeiras, como era antigamente. Vamos falar um pouco da infância do governador José Serra. Vamos ver o que as tias do governador têm a dizer sobre a infância dele. Porque imagino que elas estavam loucas de vontade